Convite. O Ministério Público está aqui, enquanto instituição, como esteve, deputado, durante esses quase 3 anos que marcam a tragédia, presentes desde o primeiro momento. A sede do Ministério Público em Santa Maria foi a sede do gabinete interinstitucional, em que todas as instituições se reuniram para, naquele primeiro momento, desenvolver as providências, o atendimento, o socorro de uma forma para organizar. Eu queria dizer de uma forma preliminar na abertura, o Ministério Público está e sempre vai estar, deputado Paulo Pimenta, ao lado das vítimas e dos familiares. Em todos os aspectos mais amplos que isso possa envolver. E queria dizer a todos os senhores e a todas as senhoras que a minha presença aqui é dentro do possível de buscar relatar todo aquele trabalho que foi feito pelos promotores de justiça, que na época estavam em férias e foram convocados pelo Procurador-Geral, então, doutor Eduardo de Lima Veiga, para lá estarem, acompanharem até esse momento e continuar acompanhando, porque tenha certeza, senhor presidente, que Vossa Excelência pode inscrever aí como um parceiro no sentido de buscar a agilidade do processo ou dos processos o Ministério Público, de primeira linha, porque nós estamos fazendo isso desde o primeiro momento. Basicamente, e tentando traduzir a dados objetivos, deputado, nós tivemos, desde lá até aqui, quatro expedientes investigatórios. Esses 4, depois eles vão sendo cindidos pelo número de investigados, então hoje há um número maior em termos de numeração, mas foram quatro investigações. Uma investigação inicial a respeito do homicídio, um inquérito inicial, que foi desenvolvido pela Polícia Civil e com acompanhamento do Ministério Público desde o início, até um determinado momento em que a Polícia Civil, num trabalho, deputado Fogaça, num trabalho que é elogiável porque foi dedicado, também se montaram lá várias estruturas, chamou para si a responsabilidade daquele ato que é tipicamente da polícia, de nenhuma outra instituição. É de analisar toda a investigação que foi feita e, no entendimento da polícia, fazer o que nós chamamos de indiciamento. E me perdoem, eu vou ter que utilizar alguns termos técnicos, porque eu quero dizer para os senhores e para as senhoras aqui,
o trabalho do Ministério Público, embora lá estejam promotores e promotoras que também têm o sentimento, têm coração, vivem lá em Santa Maria, sofrem com a tragédia, ele foi um trabalho, Pessoal, por gentileza, eu vou abrir a palavra depois para todos os nossos convidados, mas eu vou garantir que o doutor Fabiano possa fazer a exposição dele. Muito obrigado. Ele foi um trabalho estritamente baseado em posições técnicas. Me permitam dizer, e foi mencionado aqui casos semelhantes em que houve depois, nós estamos acompanhando agora na Romênia, a renúncia do primeiro-ministro. Em Buenos Aires referiram que foi deposto o prefeito. Nós não temos a ingerência do ambiente da questão e da decisão política. O relatório que eu quero fazer aqui são dos processos e das acusações cíveis e criminais que cabem à instituição do Ministério Público. E nesse primeiro inquérito, que tratava dos homicídios, como um todo, deputado, o Ministério Público fez uma denúncia, essa denúncia está aqui, em abril, e depois eu vou colocar à disposição de Vossa Excelência toda a cópia, inclusive do inquérito civil, tudo, folha por folha, até o final, a dessa comissão, fez uma denúncia e estão sendo processados por homicídio doloso, que a pena vai de 12 a 30 anos, por cada homicídio e por mais as tentativas de homicídio. Digamos assim que essa é a ação maior que se tem. Os dois sócios da boate, certo? E também os dois integrantes da banda que acenderam o artefato que provocou como causa final o incêndio. Por quê? E eu digo aos senhores aqui, esse indiciamento, e aí começou, deputado, aí começou uma polêmica, e podem dizer, o Ministério Público está certo, está errado. Mas não nos podem acusar de não ter tomado uma posição e de que essa posição seja dentro da técnica. Porque houve o indiciamento pela polícia e nós respeitamos, repito, o trabalho da polícia, embora divergimos neste aspecto. Fez o indiciamento por alguns por homicídio doloso e outros vários por homicídio culposo. Muitos desses indiciamentos por homicídio culposo não era, deputado Pimenta, nem atribuição, no caso da Polícia Civil, porque eram militares, e aí, se não sendo doloso, o militar tinha que ser pelo inquérito policial militar, que teve, eu já vou falar dele. Se o senhor me permitir um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho que explicar claramente isso, certo? E eu me socorro aqui, eu vejo o deputado Pompeu, que é criminalista. Uma das regras assim básicas do direito penal que nós fizemos é que não há no mesmo crime como acusar uma pessoa por dolo ou por culpa. Não há, deputado Paulo Pimenta. Isso é uma das primeiras regras que a gente aprende lá tecnicamente na faculdade de Direito. E nós tínhamos que fazer uma opção. E a opção com base nas provas, ou processávamos todos ali que houvesse indícios, eventualmente dissemos o crime foi meramente culposo, com uma pena de 2 a 4 anos, que se transformaria em prestação de serviços, ou aqueles que nós vimos com a responsabilidade dolosos, optaríamos pela denúncia por dolo.
que foi a opção que foi feita. E além desses 4, nessa primeira denúncia, que é ter assumido o risco. 2 deles, os proprietários, por terem colocado a espuma, que não era a espuma adequada, que era a espuma inflamável, e os da banda por terem usado do artefato, que lá dentro, aquele artefato, deveria ser com fogo, a gente chama fogo frio, mas é mais caro. Então foi comprado por ser mais barato aquele que não poderia ser utilizado em ambiente fechado, e acionado, que deu na espuma e ocasionou a morte. Essa é a causa da morte. Então eu só posso denunciar pelo homicídio diretamente quem provocou a causa. Me permitam eu fazer uma metáfora, e eu preciso dizer isso para os senhores, é a mesma coisa, é o seguinte, está se discutindo aqui a questão na Câmara do Estatuto do Desarmamento, afrouxar ou não. Alguém usa a arma para atirar, uma coisa é eu emprestar a arma para que alguém atire, e outra coisa é eu vender a arma sem saber quem vai usar lá na ponta. Se você voltar, se eu não tivesse vendido a arma, não teria ocorrido o homicídio. Mas tem que ter um corte, e o corte nisso é exatamente a intenção ou a culpa. Foi esse o corte que o Ministério Público fez, imputando a quem causou diretamente esse incêndio, aos proprietários da boate, e aos integrantes da banda. São 4. E também nessa mesma denúncia, deputado, há outros 4 denunciados por fraude processual e por falso testemunho, porque durante a investigação agiram no sentido de encobertar a responsabilidade dessas pessoas que foram. Denunciadas. Então esse é o primeiro inquérito, o primeiro daqueles expedientes que se refere às mortes, aos homicídios. Esse processo, ele está andando. Há uma designação do Poder Judiciário de um juiz exclusivo para isso. O Ministério Público tem feito todos os esforços para que já tivesse sido julgado, mas há dificuldades. Por exemplo, a lei manda que todas as vítimas, em tese a lei diz que todas as vítimas vivas, e são quase 600, tenham que ser ouvidas. A defesa, fazendo o seu papel, se vale disso, e nós tivemos que lutar quase até Brasília para tentar limitar isso. Que pé anda esse processo hoje, deputado? Ele anda dependendo de alguns esclarecimentos do IGP e do interrogatório dos réus. E depois irá para o juiz decidir se vai mandar a júri ou não. Essa é a situação do processo atual hoje do homicídio. O segundo expediente, o inquérito policial militar. Esse inquérito policial militar apurava a conduta dos bombeiros militares. E aqui uma referência e uma ligação, deputado, com a questão do inquérito civil que se investiga o MP e que talvez seja muito útil para esse projeto de lei. O que aconteceu? Santa Maria tinha um decreto municipal de 2006, decreto 32 de 2006, que regulamentava a concessão, certo? O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul o Estado do Rio Grande do Sul tinha uma legislação, mas o Corpo de Bombeiros comprou, deputado,
de um software produzido por um bombeiro militar, que ele, digamos assim, tinha o intuito de agilizar a expedição de alvarás de prevenção de incêndio. De PPCIs, certo? Só que esse software, ele fazia o quê? Tinha legislação técnica, esse software colocado ali, ele eliminava vários requisitos da legislação técnica e fazia um checklist. Então o bombeiro fazia aquilo e expedia o alvará. O que eu tenho para dizer é que esse inquérito civil não investigava tão somente, deputado, a partir do que aconteceu, a questão referente só a KIS, mas todos os alvarás expedidos em Santa Maria, provavelmente a partir de 2006, e quase todos os alvarás expedidos no Rio Grande do Sul, a partir de 2007, estavam em tese irregulares. Todos. Nós processamos em virtude não das mortes, porque das mortes já estava lá, nós fizemos a opção, processar por dolo. Nós processamos por essas irregularidades nas concessões dos alvarás, 8 bombeiros, 5 eram, se não me engano, soldados, e 3 oficiais que eram os comandantes do 4º comando de bombeiros. Chegou ao final, e esse processo foi julgado na Justiça Militar de Santa Maria, e foi referido pelo seu Sérgio, é verdade, o Ministério Público, após a apuração de todas as provas, entendeu que os 5 que eram soldados não tinham a responsabilidade porque não tinham o comando, mas postulou a condenação dos 3 oficiais, inclusive de um tenente-coronel, que foi condenado. Foram condenados 2 oficiais. Um foi absolvido pela Justiça Militar e o Ministério Público recorreu disso e isso está no Tribunal de Justiça Militar. Então esse é o 2º expediente, deputado. O 3º expediente, que é o inquérito civil para apurar essas irregularidades, tinha esses dois aspectos. Os funcionários públicos municipais de Santa Maria, em virtude da concessão do alvará em desconformidade, e como era a prática desde 2006, e os bombeiros militares pelo crime que já tinham sido denunciados lá. O que os colegas analisaram, e fundamentadamente, e eu repito, todas as peças, todas as manifestações, por dever legal, elas têm uma fundamentação, elas têm uma análise, eu tenho aqui, são 20 páginas. Eles entenderam, ainda em 2013, em julho de 2013, de uma forma célere, que a forma como era procedida em Santa Maria, havia irregularidade na concessão do alvará, por óbvio que havia. Inclusive, dessas irregularidades dão sim, Vossa Excelência me perguntou, no âmbito de uma reparação civil, a possibilidade da reparação civil do dano, certo? Tinha essas irregularidades, dão sim. E isso está escrito, o Ministério Público escreveu, mas na análise dos agentes, como eles pegaram uma situação em andamento e que era caracterizada, eles não viam a deliberação em fazer errado, eles tinham aquilo como certo. Por isso, em relação aos agentes municipais, o Ministério Público optou dizendo, tem irregularidade? Tem, mas não tem dolo, deputado Ram. Não tem dolo. Era mais fácil, deputado, eu não sei se era mais fácil ou mais difícil. O que eu posso dizer é o seguinte, se os colegas tivessem aí sim violado, digamos assim, a consciência e a convicção deles, seguramente hoje eles estariam, deputado, sendo aplaudidos. Eles fizeram o mais difícil. Eles fizeram o mais difícil, que é até manter aquilo que eles leram, apuraram e buscaram a consciência. E em relação aos bombeiros, esse inquérito civil entrou com ação civil pública de improbidade por 4, que são os comandantes, porque esses sim tinham o dolo no momento em que eles pegaram um software e substituíram aquele checklist pela legislação. Aí você sabe o que está fazendo de errado. Esse inquérito civil, e eu lhe digo assim, ó, esse inquérito civil, ele foi, como todos, e vejam,
todas as decisões, seja para acusar, seja para arquivar, elas têm um crivo, que não é dos promotores, é do Poder Judiciário. Esse inquérito civil, nesse arquivamento em relação aos funcionários públicos de Santa Maria, foi remetido ao Conselho Superior do Ministério Público, que não analisou o inquérito, porque quando a gente arquiva, o promotor arquiva, tem que remeter ao Conselho para que o Conselho seja o órgão de controle. São 11 procuradores de justiça que analisam para ver se agiu certo, errado, se está legal ou ilegal. Porque nesse meio tempo entrou um recurso da Associação dos Familiares das Vítimas, juntando um grande volume de documentos, que é um quarto expediente, um outro inquérito, um inquérito policial, que foi feito pela Delegacia Regional de Polícia. Diante da juntada de todos esses documentos, o que o Conselho fez? Volte aos promotores para que os promotores analisem esses documentos. Eu não entendi, doutor, o que é o quarto inquérito? O quarto, teve um inquérito policial sobre a morte. Sobre o que se trata o quarto inquérito? Sobre falsos testemunhos, alvarás, todas essas circunstâncias, que não foi feito Não trata dos homicídios. Não trata dos homicídios. Certo? É improbidade. Não diretamente, mas indiretamente. Trata dos procedimentos, digamos Dos assim. procedimentos. Dos servidores públicos? De todos, geral. E tem indiciamento nesse inquérito? Tem indiciamento. Eu já lhe faço a menção do que resultou esse inquérito. Então, quer dizer, ele foi juntado no inquérito civil que o Ministério Público tinha. Certo, deputado? Acontece que há uma norma que não foi feita por nós, foi feita pela legislação também, que é o seguinte: quando o promotor pede, eventualmente, o arquivamento e o Conselho diz não pode ser arquivado, eu não posso compelir ele a dizer entra com a ação ou não. Então ele remete. Esse inquérito civil, foram feitas várias diligências e ele está pronto para ser reanalisado. Por quem, deputado? Por uma promotora que foi promovida em edital público, que vem de outra cidade, foi aberta uma promoção para o cargo que atua, e ela vai assumir agora dia 18 de novembro. Então, Vossa Excelência tem o compromisso, e ela vai assumir, e ela vai trabalhar até, seja qual for a análise dela. Mas ela vai fazer. Esse quarto inquérito que Vossa Excelência fala, eu anotei aqui, ele resultou. Então veja, Vossa Excelência, o seguinte: primeiro inquérito, 8 denunciados. 8. Inquérito policial militar, 8. Inquérito civil, 4. Nós temos 20 pessoas até aqui. Esse segundo inquérito, a respeito de falsidades e falsos testemunhos, o Ministério Público denunciou, deputado Marquesan, mais 34 pessoas. Então nós estamos a 64. E fez o aditamento, mas aí não é denúncia por homicídio, me entendam? São pelas falsidades. Inclusive, falsidades, só para exemplificar, quando foi pedido o alvará, se juntou declarações de cidadãos dizendo que a boate era num local e não era naquele local. Nós apuramos aquilo e estamos processando por essa falsidade. Então nós temos aí quase 6 dezenas, ou mais de 6 dezenas. São esses os 4 expedientes que nós temos basicamente. Eu acho que esse é um relato importante de que nós estamos acompanhando e que eventuais demoras, principalmente no processo principal do júri, ele não depende. Nós estamos contra a soltura, ficaram 3 meses presos. Nós recorremos até o Supremo contra a soltura. O Ministério Público recorreu até hoje estão todos. Nós recorremos até o Supremo contra a soltura, recurso do MP, deputado. Então nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando incansavelmente para que isso chegue, e nós sabemos que isso não vai reparar a dor, que isso não vai reparar, mas o trabalho com a técnica e com a postura que o Ministério
Público busca é importante. Eu quero fazer um relato, se fala, os colegas que atuaram, eles também se reuniram no momento de fazer, e eles disseram, poxa vida, o que a gente vai fazer quando chega aquele primeiro processo, deputado? E diz assim, nós podemos fazer o seguinte, vamos acusar todos, ou vamos fazer aquilo que a gente... correndo o risco de errar, acha que está. E aí eu queria invocar aqui a Constituinte, eu vejo aqui o deputado, estava aqui o deputado Fogaça, dizer, olha, se ela não deu alguma garantia ao Ministério Público, é para fazer aquilo que a convicção e a consciência faz. Podemos aterrar, mas todas as manifestações, elas têm, do ponto de vista jurídico, a possibilidade de uma correção, interna ou externa. Qualquer excesso de membro do Ministério Público, deputado, tem na Corregedoria e no Conselho Nacional os órgãos para todos. Todas as nossas manifestações estão devidamente fundamentadas. E eu lhe digo aqui, mais uma vez, nós estamos falando, essas peças que eu lhe passo, elas são públicas. As manifestações, elas estão na página do Ministério Público, desde que elas foram feitas, porque o processo é público. Nós estamos falando e buscando a transparência, porque assim, a transparência, nós estamos dando transparência desde o primeiro dia, há quase 3 anos. O que se pode, e aí eu não tenho como fazer, o que se pode é não concordar eventualmente com a nossa conclusão jurídica. Pois bem, os instrumentos do Poder Judiciário estão aí para corrigir. Mas eu quero dizer que a gente tem acompanhado, e eu quero dizer isso aos senhores parlamentares, a gente tem acompanhado insistentemente para que isso se resolva. Muito obrigado, deputado. Eu vou dar a oportunidade.